Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Que Deus abençoe em nossos corações esta palavra. Nós já estamos vivendo um clima da Páscoa. E a Páscoa, segundo o mundo, é a troca de ovos de Páscoa e bombons de chocolate. Na verdade, é o que se vê pelo mundo afora, e muita gente desavisada por não conhecer as Escrituras tem pensado que Páscoa se resume numa atividade de troca de ovos de chocolate. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. No dia em que se comemora a Páscoa, são comuns os votos de Feliz Páscoa ou Boa Páscoa entre as pessoas. Muitos, na verdade, nem sabem o real sentido da Páscoa, ou qual o seu significado bíblico. Para o povo hebreu, a Páscoa representa a saída do Egito em busca de liberdade, quando Deus, com mãos fortes, os livrou da escravidão egípcia, conforme os registros de Êxodo, capítulo 13, versículo 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Propósito de se comemorar a Páscoa para o povo evangélico não é este, como acontece com o povo judeu. É relembrar a ressurreição do Filho de Deus. Ele ressurgiu para dar vida a todos nós, e vida com abundância. A Páscoa que se comemora no mundo tem denotação simplesmente comercial. A mídia vincula a mensagem que sua Páscoa será feliz e completa se você consumir bastante, não só os chocolates, mas todo tipo de produto em geral. Os símbolos que representam a Páscoa não têm base bíblica nem coerência entre si. Primeiro, coelho é um animal vivíparo, ou seja, na sua gestação, ele se desenvolve dentro do corpo da mãe. Assim como ocorre com o cachorro, gato e a maioria dos animais. Isso quer dizer que ele não põe ovos como a galinha e as demais aves em geral. Ora, se um coelho não põe ovos, por que o ovo de chocolate relacionado com o coelho da Páscoa? Porque esse ovo se tornou o personagem principal dessa comemoração. Em segundo lugar, o coelhinho não traz ovos para ninguém. Pelo contrário, você é influenciado pelos meios de comunicação a comprar os ovos, que na maioria dos casos tem um preço exorbitante. Tem gente aí vendendo ovos para pagar em 4 ou 5 vezes. Inacessível à classe de menor renda, o que cria uma diferença entre Páscoa de rico e Páscoa de pobre. O que se torna uma incoerência que é notória por todos nós. Pois se Páscoa é uma festa espiritual, como as pessoas dizem, tem que ser igual para todos. A despeito de toda essa situação de depreciação da Páscoa, não se deve deixar de comemorá-la
Para isso é necessário uma inversão de valores. Famoso e relevante Coelhinho dará lugar para o Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, está escrito que Jesus é a nossa Páscoa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não há falar-se em comemoração com ovos de Páscoa no arraial cristão, porque Cristo é a nossa Páscoa. A verdadeira Páscoa substitui os ovos pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Para os crentes, o domingo de Páscoa não é para comer ovos de chocolate, e sim comer a Bíblia. O profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, assim se expressa: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ezequiel, um outro profeta, ouviu de Deus a seguinte ordem: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, me deu a comer o rolo e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel capítulo 3, versos de 1 a 3. O apóstolo João também comeu deste livro, conforme o registro de Apocalipse, capítulo 10, versos de 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre também ficou amargo. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, é doce para quem obedece, mas é amarga para quem está em desobediência. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Paulatinamente, podemos mudar esse costume que está arraigado em sua cultura. De que maneira nós vamos mudar o propósito e a vontade de Deus, seguindo os preceitos humanos da impiedade? Nunca. Ofertando chocolates e presentes a quem amamos em datas diferentes. Claro, é possível nós presentearmos alguém com uma caixa de bombom, de chocolates, mas se o fizermos nesta data, nós estaremos colaborando com aquilo que a mídia ensina falsamente às pessoas desavisadas, para que não haja associação com a Páscoa que o mundo secular vincula a que se usar a sabedoria que foi tão ensinada aqui no estudo da escola bíblica dominical. A verdadeira Páscoa tem um propósito transcendental. Ela significa a ressurreição de Jesus, o autor da vida que morreu por toda a humanidade. Quando ele ressurgiu, venceu os grilhões da morte, trazendo vida eterna para todo aquele que crê e obedece a sua palavra. É oportuno que os pais crentes ensinem a seus filhos o verdadeiro sentido da Páscoa e o propósito da sua comemoração, que é agradar a Deus.
Inculquem essa verdade em seus corações. Quem sabe, num futuro bem próximo, quando seus filhos receberem votos de Feliz Páscoa de alguém, eles possam responder com convicção: Feliz Ressurreição de Jesus para você também. Páscoa é ressurreição. O túmulo vazio de Cristo dissipa para sempre a dúvida sobre a imortalidade, porque ela se nos apresenta com grande clareza como um fato indubitável de imortalidade e ressurreição. De acordo com Natanael de Barros Almeida, em seu livro Novo Tesouro de Ilustração, a doutrina da ressurreição é a causa da existência da igreja. Sabemos que a fé cristã transformou o mundo, mas isto só foi possível porque a igreja cristã admitiu a ressurreição do Senhor. Um grande mestre, tratando da ressurreição de Cristo, aponta as diferentes facetas enfatizadas nas narrativas dos 4 evangelistas. Mateus trata principalmente da majestade e glória de Jesus na sua ressurreição. Marcos, por outro lado, insiste na ressurreição como um fato histórico contundente. Lucas trata dela como uma necessidade espiritual e João como uma pedra de toque do caráter divino. A ressurreição de Cristo, que é a verdadeira Páscoa, é também uma prova cabal de que a alma existe depois da morte. É um exemplo da nossa própria ressurreição. É a certeza da nossa ressurreição com corpos espirituais, como o corpo espiritual de Jesus. Manual Bíblico de M.H. Halley diz que a ressurreição de Jesus dentre os mortos era o refrão invariável dos apóstolos. Foi o fato mais atestado por testemunhas reais que viram Jesus vivo após a ressurreição. Os discípulos, a princípio, demoraram a crer que Jesus ressuscitara. Quando, porém, afinal, se convenceram de que era um fato haver Jesus quebrado os grilhões da morte e ter saído vivo do túmulo, aí eles se convenceram e mudaram suas perspectivas de vida. Isto lhes deu tão nova significação à vida que para eles nada mais tinha valor. Conheciam a ressurreição de Jesus como um fato real. Percorriam as estradas do Império Romano, acima e abaixo, contando essa história com tanto fervor e sinceridade que milhares sem conta creram nela, mesmo que tivessem de morrer por isso. Está faltando esse ardor, essa chama no coração dos crentes de hoje. A ressurreição de Jesus é o acontecimento mais importante, mais bem firmado de toda a história. A história dessa ressurreição chegou até nós não como Páscoa de ovos e bombons de chocolate, mas como nossa redenção. Atravessou séculos, embelezando e elaborando, transformando vidas humanas com o halo da imortalidade, dando-nos a certeza de que também viveremos. E isto porque Ele reviveu, fazendo-nos exultar quando pensamos que somos imortais, que temos começado uma existência que jamais findará, que nada nos pode prejudicar, que a morte é mero acidente na passagem de uma fase da existência para outra. Que seja assim, lá somos dele, ocupados a fazer o que Ele tem para fazermos.
que milhões de anos e eras após o sol ter esfriado, ainda seremos jovens nas eternidades de Deus. Para os incrédulos, como frisou bem Carlos Drummond de Andrade, não há vivos, há os que morreram e os que esperam a vez. A história nos conta que homens de grande erudição pouco sabiam a respeito da morte. Sócrates, em uma de suas frases célebres, disse: "Pois bem, é hora de ir, eu vou para morrer, e vós para viver. Quem de nós irá para o melhor? É obscuro a todos, menos a Deus." Ora, irmãos, se Sócrates comesse as escrituras no lugar de ovos, de bombons, de chocolate, entenderia que Deus revelou ao homem essas coisas obscuras através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo responde à pergunta de Sócrates ao afirmar: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor." Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Napoleão Bonaparte afirmou: "A morte é um sono sem sonhos, talvez sem despertar." Será que Napoleão falou uma verdade? Claro que não. Jesus, falando sobre a morte de Lázaro, disse: "Irei despertá-lo do sono." João, Evangelho, capítulo 11, versículo 11. Infelizmente, a maioria das pessoas, por ignorância e também por falta de interesse, prefere a Páscoa das ilusões com ovos de chocolate e bombons ao invés do verdadeiro alimento espiritual. Conta-se que um africano se apresentou a Roberto Moffat, missionário que atuava na África, manifestando grande pesar por ter perdido uma folha da sua Bíblia. "Eu darei outra", disse o grande missionário. "Ah, Senhor, não é isso pior? Meu cachorro não me servirá mais para nada." "Por que não?" "Porque comeu a folha da minha Bíblia." "Mas isso não causa a você nenhum dano." "Eu sei, mas ele não me será mais útil, porque tendo comido a Bíblia, já não quererá lutar nem roubar." Então Moffat compreendeu o que se passava. O africano havia visto que pela leitura da Bíblia os homens se tornavam honrados e pacíficos, e temia que aquela folha pudesse produzir o mesmo efeito em seu cão. Será que em nós são notados os efeitos da palavra de Deus? Paulo afirma que Jesus é a nossa Páscoa, isto é, sua ressurreição é a nossa Páscoa. Mas antes, ele morreu por todos nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas o que é a morte? Do ponto de vista físico, é a cessação das funções orgânicas que falecem. É a alma que se separa do corpo. E o que acontece após a morte? O nada, como dizem alguns. Mas o que é nada? O aniquilamento de tudo? A Bíblia ensina que a alma é imortal. Fala sobre a vida após a morte e a glória final, a ressurreição e a habitação eterna de todos os remidos com Deus na Jerusalém celestial. A morte é universal, é universalmente também repudiada. Kierkegaard diz que a morte é um abismar-se em Deus. Ao contrário, Sartre, existencialista, diz que a morte é um desempenhar-se no nada.
Quantos homens letrados falando coisas impróprias, porque não conhecem a verdadeira sabedoria. Bem sendo a alma imortal e o corpo voltando à sepultura, o que acontece com a pessoa assim que morre? É uma pergunta interessante. Os espíritas acreditam que os espíritos desprendidos do corpo físico ficam vagando como névoas ou luzes de diversas cores até serem reencarnados para irem se purificando através de sucessivas reencarnações. Acreditam também que uma vez o espírito tendo alcançado mais alto grau de perfeição terrena, será transferido para reencarnar em algum ser superior. E esse ser superior pode estar habitando em qualquer outro planeta. Jesus, para os espíritas, teria sido apenas um desses espíritos superiores ou evoluídos. A Igreja Católica Romana criou a doutrina do purgatório, lugar de fogo e sofrimento para onde vão os que morrem, mesmo sendo cristãos, para pagarem seus pecados, e de onde sairão para o céu mediante orações, missas ou indulgências controladas pela própria Igreja Romana. Criou também a doutrina do limbo, que é uma versão do purgatório destinado apenas às criancinhas. Tendo inventado tais coisas, a Igreja Romana vem exercendo através dos séculos um tremendo domínio pelo terror que na Idade Média, antes da Reforma, levava as pessoas a comprarem por altas somas cartas de indulgências papais para si próprios e para familiares já falecidos. Quanta ignorância está sendo ensinado ainda nos dias atuais. Os adventistas do sétimo dia acreditam que as almas ficam dormindo na sepultura até o dia da ressurreição e que então os salvos serão ressuscitados e os ímpios serão destruídos, deixarão de existir. Os adventistas eliminam da Bíblia a concepção de inferno. Vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre esse estado intermediário. A palavra Sheol em hebraico, para os judeus, era o lugar para onde iam os mortos. A palavra pode significar tanto sepultura ou lugar para onde vão os sepultados. No Novo Testamento, a palavra usada para referir-se ao mundo dos mortos é Hades, palavra grega que em nosso vernáculo costumamos dizer além-túmulo. As três expressões Sheol, Hades e além-túmulo significam a mesma coisa, ou seja, lugar dos mortos ou além-túmulo. Nenhuma das três palavras implica sentido de salvação e gozo, nem de perdição e sofrimento. Existe a palavra Geena, lugar de fogo e sofrimento, correspondente ao inferno, e paraíso, seio de Abraão, correspondente ao céu, repouso, de lugar de repouso e de felicidade. Não há intervalo de tempo entre a morte e a entrada da alma no céu. Ao fechar os olhos para este mundo, o crente instantaneamente abre os olhos do céu. Nossa locomoção é feita instantaneamente. O ladrão da cruz ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versos 43. Na parábola do rico e do Lázaro, lemos: o mendigo chamado Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e que o rico, tendo sido sepultado no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Lucas capítulo 16, verso 23. Tanto um quanto o outro, imediatamente após a morte, se encontrou em seu lugar.
assim de acordo com a escolha feita por cada um, ou céu ou inferno. Não há lugar intermediário. Outro aspecto a considerar é que todos os espíritos ou almas, ao se separarem do corpo, voltam para Deus, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versos de 1 a 7. Está escrito: lembra-te do teu Criador, antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Isso não significa que todos estarão seguros e felizes. Voltar para Deus significa apresentar-se a Ele e submeter-se à sua soberania, que abrange também o inferno. O inferno está sob a administração de Deus. Ele foi criado pelo próprio Deus para punir o diabo e seus anjos, conforme os registros de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Oswald Smith, o grande pregador da igreja do povo no Canadá, chamava o inferno de hospício do universo. Assim como um estabelecimento prisional pertence ao Estado, não pertence aos criminosos, o inferno pertence a Deus e não ao diabo. E no estado intermediário, ou seja, entre a morte e a ressurreição, as almas que estão no céu possuem corpos espirituais? É uma pergunta interessante. A Bíblia diz que no céu os salvos têm forma corpórea. As almas que aparecem na visão do apóstolo João estavam vestidas como se tivessem corpos, espírito não usa vestes, e seguravam em suas mãos palmas para saudar o rei. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Há teólogos que insistem em afirmar que os mortos só terão corpos na ressurreição. A dificuldade está em entender o que é ressurreição. Ressurreição não é abrir sepulturas convencionais e ver cadáveres recuperando a vida. Ressurreição é o ressurgimento de quem já morreu. Os salvos estão com Cristo, já com corpos espirituais, e aparecerão junto com Ele em sua segunda vinda. E os que estiverem vivos nesta ocasião terão seus corpos transformados e encontrarão com o Senhor dos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. O texto de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Isso não significa que as sepulturas se abrirão para dar seus mortos para a ressurreição. É uma linguagem figurada, alusiva aos que morreram, e incluem os que foram sepultados como aqueles numa explosão nuclear, pois como ressuscitar aquele que caiu no oceano e foi devorado por tubarões? Ou ainda aquele que caiu em um vagão de aço líquido na siderúrgica nacional de Volta Redonda e desintegrou? Ou aquele astronauta que morreu no espaço ressuscitar e aparecer de novo, irmãos? Como Cristo subiu para os céus com o corpo glorificado, os que estão com Ele não podem ter corpos diferentes, pois o apóstolo João diz em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O tormento no inferno é imediato e não terá fim, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Os ímpios no inferno morrerão uma segunda vez, quando houver o juízo final, e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Apocalipse, capítulo 20,
versículos 6 a 14. Esse estado intermediário do ímpio terminará com a sentença do juízo de Deus contra eles. Assim como serão criados novos céus e nova terra, em que habitarão os salvos que aguardam isto, da presença de Deus, também será criado lago de fogo e enxofre em algum lugar do universo, em que eternamente estarão aprisionados o diabo, seus anjos e todos os ímpios. Nas Ilhas Fish, há um bizarro costume de chamar os mortos. Os selvagens sobem ao topo das árvores mais altas ou escalam penhascos escarpados e desses proeminentes pontos conclamam os seus parentes e amigos em ressonantes e pungentes brados, dizendo: voltem, voltem, quando permaneceremos ao lado dos sepulcros dos entes queridos que morrem no Senhor, sabemos com certeza que um dia eles voltarão. Aquelas pessoas clamavam sem ter noção da realidade, mas nós clamamos porque sabemos que é uma realidade bíblica, que os que morrem em Cristo estão vivos e voltarão com Ele. Conta-se que na igreja primitiva havia um costume que ao mesmo tempo era belo e significativo. Quando falecia um membro da congregação, seu nome não era riscado no respectivo rol. Apenas se fazia a seguinte anotação no verso da sua ficha: transferido para a igreja do alto. Maravilha. Aqui a gente costuma tirar os membros do rol, mas essa igreja, conforme a narrativa, narrava, apenas adicionava, transferido para a igreja do alto. Tão certos estavam eles da unidade entre a igreja de baixo e a igreja de cima, que a morte lhes era simplesmente uma transferência simples de mudança, uma viagem de uma congregação de santos aqui na terra para uma congregação celestial. Mas esse pensamento não é apenas deles, é verdadeiro como qualquer outra verdade que Deus escreveu nas páginas da sua palavra. Não há, pois, razão para que não possamos estar certos desse fato glorioso, como estavam os crentes de eras longínquas. Ressurreição é a base do cristianismo, é a sua razão de ser. Feliz Páscoa, ou melhor, feliz ressurreição de Cristo. E Ele assim nos abençoe. Amém.